domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me Saúdos, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a todos que estão comigo aqui nesse meu canal. Esse é o canal EBD Virtual Presbítero Ademar da Silva Santos. Sempre aí colocando e exposicionando a aula de Escola Dominical Betel. Nós estamos aí com um trimestre muito interessante, onde nós estamos estudando sobre apologética cristã. E aqueles que estão me acompanhando, no final, terá o certificado. A aula de hoje é a lição de número 6. Evidência internas da autenticidade da Bíblia. Então eu gostaria que você, professor, você, aluno, ficasse comigo. Fique comigo aqui, o tempo passa rápido, pois nós vamos estar vendo a evidência da Bíblia. Vai melhorar para poder até alicerçar a nossa fé, porque nós vamos ver as verdades, né? E nós vamos ver o interessante aqui da Bíblia, comparando com o dia que nós vivemos, né? Da veracidade. Coisas que foram faladas há 4.000, 5.000 anos atrás, que a ciência não conhecia, a Bíblia já falava nela. Então, portanto, queridos professores, queridos alunos que me acompanham nessa lição, né, tem aqueles que na hora que é a escola dominical na sua igreja, ele não pode estar presente, e por isso ele me acompanha aqui. Convido você também, que às vezes por motivo de trabalho, né, ou outras coisas, você não pode estar na igreja, não pode estar na escola dominical. Fique comigo aqui para assistir esta brilhante aula, porque é interessante nós nos aprofundar e aprender da palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento da palavra. O cristão verdadeiro, ele se alimenta da palavra de Deus. A Bíblia fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas antes de entrar aí no texto áureo, eu quero enviar abraço aí para esses que me motivam, esses que me levantam para cima, a esses que fazem críticas construtivas, que me ajudam a melhorar a cada dia este canal. Então eu quero mandar o meu abraço para o Adriano Veiga de Lima. Que Deus te abençoe sempre. O Adriano é de Goiânia. Jefferson David de Moraes, ele diz: Pai do Senhor, pastor, mande um abraço para a Assembleia de Deus de Madureira, aqui Campo de Jaboatão, Pernambuco. Um abraço aí a todos os pernambucanos, e em especial para esse campo aí da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Jaboatão. Um abraço a todos vocês e Deus continue abençoando vocês. O Márcio Pereira de Almeida, ele diz: a paz do Senhor, é muito bom o acompanhamento de seu ministério. Ele diz assim: neste ano fechamos 8 trimestres juntos, parabéns, continue nesta força. Quem fala ali é o Márcio Pereira, ele é diácono e é professor da escola dominical Brás, Quatá, né, São Paulo, na região ali de Presidente Prudente. Um abraço a todos aí. Antonizete da Cruz Silva, ele diz: orando a partir de agora por esse projeto. Ele está lembrando aí, meus queridos, do projeto, né, que é o portal Marcos 15:16. Eu preciso de vocês, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E aqui eu recebo já esse apoio do meu amigo internauta, dizendo que já está orando, e orando para Deus lhe dar condições de ele conhecer também esse lugar lá, ter fé em Manaus, em Amazonas, para frente de Manaus. João Batista, ele diz: Pai do Senhor, como sempre, uma excelente aula, e que está, ele diz lá que está ajudando a ele muito. Ele é presbítero em Nerópolis, Goiás. Nós temos também Moacir Silva. Ele diz: parabéns por fazer um ótimo resumo das lições.
conte comigo nesse projeto ID. Olha que beleza, meus internautas já estão aí, por exemplo, colocando o ombro debaixo da obra e Deus vai recompensar. Ele diz, muito bom esse projeto, que Deus abençoe ricamente e que o Senhor consiga comprar esse barco. Vou conseguir aí, se os meus queridos internautas aí me ajudar. As videoaulas têm sido uma bênção para mim. Deus abençoe mais e mais. Ele disse que ele é da Assembleia de Deus, do Brás, Sergipe, Ministério de Madureira. Meus queridos, eu fico feliz, muito obrigado a todos aí que compartilharam, que deixaram o seu like, que fizeram seus comentários. Isso enriquece muito. Continue comentando. Um abraço a todos. E outros que eu não falei o nome, está achando aqui no rodapé do vídeo. A leitura em classe ela é de Lucas 24, capítulo 24, 44 a 47. O texto áureo ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme está escrito em Hebreus 4, verso 12. Verdade aplicada, o plano da redenção em Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Deus passam pelas Escrituras. Quem passa por aqui, a vida muda. Introdução: o século vem e vão. Mudam-se época e os costumes. Aparecem e desaparecem grandes instituições. As civilizações se sucedem umas após as outras, mas a palavra de Deus permanece e se solidifica a cada dia. Meus queridos, 1.600 anos para escrever esse livro e se cumpre a cada dia, e todos que querem pautar sua vida por este livro se tornam sendo bênção na igreja, no lar, na sociedade, porque aqui é a bússola que nos orienta. Mas, meus queridos, vamos ao projeto, né? Projeto que é o Portal ID, Marcos 16 e 15. Eu preciso de vocês, da contribuição de vocês. Lá no meu site vai estar, quem quiser ver algumas fotos lá desse projeto ali em Tefé, no Amazonas, vai estar lá no meu site. Você vai entrar lá, na porta que está escrito Portal 1615. Então, meus queridos, eu coloquei aí tudo para a glória de Deus, mas sempre eu penso, quem começa uma campanha tem que ser o primeiro a contribuir. Então eu já dei início aí, o pontapé inicial na minha contribuição. Então os nomes vai aparecer na planilha. Você pode mandar no WhatsApp, aí conforme eu tenho o endereço que eu deixei para vocês aí, como também vocês podem mandar também no comentário, que aí eu vou estar lançando na planilha. Todo depósito cai lá em Tefé, no Amazonas, lá no pastor da igreja lá, que é responsável por esse trabalho. Eu não quero nem um centavo na minha mão. E aí as pessoas também que quiserem, se o pastor concordar, você pode tirar uma oferta, né? Ou então você pode convocar os irmãos da escola dominical e fazer uma oferta junto. Se você fizer uma oferta separada, você, ao depositar, coloque seu CPF, que vai sair seu nome lá no depósito. Para nós, eu gosto das coisas bem organizadas. Você vai passar para mim, seu nome vai aparecer lá em Tefé, certo? Se for uma contribuição da igreja, de repente a sua igreja tira uma oferta para este fim, então você deposita com CNPJ da igreja. Lembrando que nada vai cair na minha conta, certo? Eu estou apenas sendo instrumento de Deus e com muita responsabilidade. Meus queridos irmãos, eu sempre vejo na oferta grande responsabilidade. Eu me lembro daquela passagem, os irmãos conhecem, em que Jesus estava sentado e ali foi uma mulher, né? E ela depositou, certo? Ela depositou uma moedinha, né? E muitos ricos, Jesus estava olhando que muitos ricos colocavam bastante, né? Aí vem essa viúva, né? E deitou 2 pequenas moedinhas, que valia meio centavo. Era como hoje, por exemplo, passa a salva na igreja e você talvez colocasse
2 moedinhas de 5 centavos. Então era tudo que ela tinha, era amor. Ela sabia que as moedinhas não iam fazer diferença. Mas Jesus viu a gratidão, o amor que ela colocou aquilo. Então, meus queridos, eu sempre, nunca específico, você dá a oferta, ela tem que ser dada com alegria. O dízimo forçado não vale, oferta forçada não vale. Esse negócio de oferta, quem dá 1.000, quem dá 5.000, ó, meus queridos, isso é uma técnica para arrecadar um montante mais ligeiro. Claro, se vamos fazer uma técnica aqui, ó, quem pode dar 1.000, quem pode dar 5.000, então é técnica para se levantar uma quantidade mais rápida. Mas eu sempre quero ficar com a Bíblia. Jesus ama aqueles que contribuem com alegria. Não sei com quanto você vai contribuir com esse projeto, né, Portal 1615. Não sei com quanto você vai contribuir, mas que seja tudo para a glória de Deus, que seja feita com alegria e sem esperar troca. Por isso nós queremos negociar com o Senhor. Meus queridos, quem é útil na obra do Senhor, quem faz as coisas para a glória de Deus, o que acontece? Ele vive debaixo da bênção, são abençoados. Então, meus queridos, a bênção de Deus em nossa vida é tudo. Então, meus queridos, eu espero aí a contribuição de vocês para essa grande obra. Quando contribuímos, meus queridos, estamos oferecendo aquilo que Deus nos deu para administrar. É por isso, não podemos, eu venho batendo nessa tecla, meus queridos, nem na sua igreja. Não contribua com tristeza. Deixe que Deus vai cuidar de você. Então, eu sempre trago, quando eu trago esse negócio da oferta da viúva, depois nós temos também Barnabé, aquele homem que vendeu uma propriedade e pôs o dinheiro lá. Então, meus queridos, eu não uso o Barnabé para você vender o que tem, e nem uso a viúva para dizer que a viúva deu tudo que tinha. Não! O que Jesus está mostrando é que foi importante a oferta de coração da viúva, como foi importante a oferta de Barnabé. Todos na mesma importância. Então não importa com quanto você vai contribuir, mas que seja aquilo que está proposto no seu coração. Porque Deus está mais preocupado com a ação do ofertante do que com a oferta. Então eu conto com aqueles voluntários que amam a obra de Deus. Quero pedir desculpa dos internautas aí, aqueles que me deram um puxão de orelha aí, delonguei um pouquinho aqui, mas eu vou dar uma resumida aqui, tá? O objetivo da primeira parte da lição: mostrar que Jesus autenticou o Antigo Testamento como palavra de Deus. Então nesse tópico agora nós vamos ver que Jesus falou da palavra de Deus. Ele não falou dos livros apócrifos, mas falou de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Une Jesus e o Antigo Testamento. Jesus Cristo, por ser ele divino, tem autoridade para aprovar o texto sagrado, confirmando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então, meus queridos, quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei conforme ele mesmo falou. Ele declarou no Antigo Testamento, ele disse: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Eu não vim, mas eu vim cumprir. Está escrito lá em Mateus 5,17, Jesus cumpriu tudo. Ele confirmou as autoridades de Moisés, do rei Davi, dos profetas, Isaías, Daniel e outros. Ele validou a verdade de eventos históricos, tais como a criação de Adão e Eva, por Deus ali na criação. O homem ali no jardim do Éden, Noé e o dilúvio universal, a destruição de Sodoma e Gomorra, Jonas sendo engolido por um grande peixe. Então Jesus fez alusão quando pregava a essas passagens do Antigo Testamento, validando a palavra de Deus, para nós entender que a palavra de Deus ela é viva. Quando tentado pelo diabo, ele não respondeu com suas próprias palavras, lembra disso, né? Jesus tinha sabedoria para responder, mas ele citou a Bíblia Sagrada em vários pontos. Como Jesus fala a verdade, né? É verdade que as leis e os profetas, assim chamados pelos judeus, são a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala de leis e os profetas, está falando da palavra de Deus. Nós entendemos muito bem ali, quando Jesus
foi ali na transfiguração. Ele chamou Pedro, Tiago, João, né? Levou eles a um alto monte e ali transfigurou. E aí nós vemos que ali apareceu Moisés e Elias, quer dizer, representando ali, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Jesus cita o Antigo Testamento como tendo autoridade divina. Ao usar as palavras, está escrito, se referindo ao Antigo Testamento, Jesus valida a autenticidade do mesmo como sendo a palavra de Deus. Então, meus queridos, Jesus diz, está escrito. As pessoas que leem a Bíblia sabem disso, está escrito, quer dizer, ele está validando o Antigo Testamento. Então, por várias vezes, esta frase é repetida por Jesus. Isso é uma indicação clara de que ele, ao utilizar das afirmações do Antigo Testamento, validava a autoridade divina. Então, os profetas, a lei está sendo validada por Jesus, quando Jesus desenvolveu o seu ministério. O 1.2 diz, Jesus santificou a lei e os profetas. Jesus, conforme registra em Mateus 5, 17 e 18, deixa claro que obedeceu aos mandamentos, cumpriu as profecias em sua própria pessoa. Quer dizer, as profecias que tinham sido ditas a respeito de Jesus se cumpriu. Imagine se Isaías não fosse um homem de Deus. Que frustração, meus queridos alunos, queridos professores. Que frustração. As profecias de Isaías só se cumpriram 700 anos depois. Imagine, muitas pessoas podiam dizer, cadê a profecia do Isaías? Mas, olha, Deus tem o seu tempo determinado, a profecia não era para aquela época. Então nós devemos obedecer, né, aos preceitos dos profetas bíblicos. Assim, pois não teria tal atitude diante do Antigo Testamento se não fosse a palavra de Deus. Então, as atitudes dos profetas do Antigo Testamento estão baseadas no que Deus falar e está escrito para que nós possamos conhecer a autoridade da palavra de Deus. 1:3, Jesus confirma os relatos históricos do Antigo Testamento. Nós temos vários relatos históricos no Antigo Testamento. Então em Mateus 12:40 temos o registro de uma citação feita por Jesus de um fato histórico registrado no livro do profeta Jonas. Então, meus queridos, aqui nesse 1.3, né, nesse subtópico, nós estamos vendo aí Jesus confirmando os relatos históricos do Antigo Testamento. Aí ele fala do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Jesus também fala dos ninivitas e fala de tantas e outras tantas coisas. Fala da rainha de Sabá, quer dizer, validando aí o contexto histórico que nós temos na Bíblia. Então o Antigo Testamento, né, a palavra de Deus, ela vem contínua, por isso que essa palavra é uma palavra poderosa. 1600 anos para escrever. Meus queridos, não tinha WhatsApp, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Escreviam em madeira, em pedra, em papiro. E esses homens, essa longa data, até cerca de 90 anos depois de Cristo, mais ou menos isso, esses livros foram compilados, 66 livros, e não entram em contradições, mostrando que esta é a palavra de Deus. Então, meus queridos, esta citação que eu falo de Jonas aí não é a única citação da história. Eu citei outras. Então, nós precisamos atentar mais para a veracidade da palavra de Deus. Objetivo da segunda parte da lição: destacar a inspiração divina da Bíblia. Agora, nesse segundo ponto, nós vamos falar sobre inspiração. Queridos professores, alunos, você pode fazer com que cada aluno possa levantar a sua Bíblia e dizer e atentar para a inspiração das palavras. Veja você que o homem, por mais sábio que for,
numa tribuna de nossos púlpitos, de nossas igrejas, se ele não tiver unção do Espírito, ele não consegue falar a palavra de Deus. Então nós vamos falar agora da inspiração divina da Bíblia. A palavra de Deus diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, ele diz assim, toda a Escritura, lida com unção de Deus, quer dizer, divinamente inspirada, ela é apta para corrigir, redarguir, né? E você pode ver que todo homem que toma a Escritura por base, o apóstolo Pedro, ele argumenta as Escrituras, ele diz que a Bíblia, ela não tiveram origem na vontade ou capricho de qualquer dos profetas, mas sim foi providência de Deus, e com auxílio do próprio Deus, aquilo que eu acabei de citar. Então Deus quis revelar-se, né? E fazer com que os homens conheçam seu plano de salvação, que consiste em fazer-nos participantes em Cristo da sua natureza divina. É Deus revelando. As pessoas não conhecem a Deus porque eles não leem a Bíblia. Então por isso ele se manifestou com palavras e obras desde os primórdios da humanidade. A carta que nós temos aqui na Bíblia, a carta aos Hebreus, começa de maneira solene, em múltiplas ocasiões e de muitas maneiras. Deus falou outrora a nossos pais pelos profetas. Quer dizer, validando a palavra de Deus, mostrando a inspiração da palavra de Deus. E aí ele vai dizer assim, agora, nesta etapa final, falou-nos por um filho. Então, está dizendo aqui, antigamente Deus falou através da lei de Moisés e através dos profetas. Passa isso para a sua classe, para que ela possa entender, a aula bem explicada, para que ela possa compreender. Antigamente, eram os profetas, era a lei de Moisés, depois vieram os profetas, e Deus falava através dos profetas. E agora, nesses últimos dias, nessa etapa final, ele manda seu filho, e agora ele fala através do seu filho Jesus. E Jesus é o reflexo de sua glória, expressão de seu ser. E ele sustém o universo com as palavras potentes de Deus. É importante, vale a pena ser crente. O 2:1 diz a causa e a origem da inspiração de Deus. Deus é a força primordial que moveu profetas e apóstolos a escrever a Bíblia. A motivação primária por trás dos escritos inspirados é o desejo de Deus de comunicar-se com o ser humano. Deus quer comunicar conosco. Então, o Chaplin, ele afirma que esses profetas, por sua vez, foram movidos, isto é, impulsionados pelo Espírito. Tal como um navio, a vela é tangido pelo vento. Então, meus queridos, nós devemos glorificar a Deus por termos esse livro escrito por homens que Deus inspirou para escrever. Muitos dizem, mas a Bíblia é um livro escrito por homem. Mas porém não foram homens qualquer. É porque as pessoas não param para ler. Todos os livros você lê uma, duas vezes, já não quer mais ler. A Bíblia você não cessa de ler, ela nos alimenta. Portanto, queridos professores, queridos alunos, é importante que vocês, pastores, líderes, que vocês incentivem as pessoas à leitura da palavra de Deus. Ela vai se tornar mais forte, ela vai se fortalecer, pois a palavra de Deus, ela é alimento para nossas almas. O 2.2 diz a linguagem da Bíblia e humana. Como Deus quis alcançar os homens, é lógico que sua palavra nos veio por meio da instrumentalidade de homens de Deus. Então, Deus não usou a linguagem de Deus, a linguagem dele, mas através do homem, ele usou o homem como instrumento para escrever a sua palavra. Usar a linguagem e as coisas da Bíblia também acontecem de acordo com a cultura. Por isso muitas pessoas têm que ter cuidado. Nós temos muitas doutrinas, pessoas indo para a igreja colocando véu na cabeça, pessoas fazendo várias e várias coisas, achando que está cumprindo a Bíblia. Não, meus queridos,
Isso aí é cultura da época, nós temos que ter certo cuidado. Então Deus faz uso da pessoa humana como escritores para transmitir sua vontade ao nível e linguagem dos destinatários de sua mensagem. Quem são os destinatários da mensagem de Deus? Somos nós. Então por isso é que é o homem que escreveu. A palavra, né, ou as palavras são o nosso meio de comunicação. Assim é natural a utilização delas por parte de homens inspirados por Deus para nos comunicar a vontade do Senhor. Nós temos aqui, quando nós lemos os profetas, lemos Jesus, Ele está nos comunicando qual a vontade de Deus para a nossa vida. É Deus se relacionando conosco através da sua palavra. E as pessoas têm deixado as palavras de Deus na gaveta. Então, meus queridos, portanto, são detectáveis diversos traços da personalidade humana na Bíblia. Você encontra vários tipos de autores na Bíblia. E é interessante a Bíblia fazendo alusão, meus queridos. Eu fico olhando a verdade da palavra de Deus. Antes da ciência, a Bíblia já fala. Coisas que a ciência descobriram há 1000 anos atrás. Há 4, 5 mil anos atrás. A Bíblia já nos traz relatos sobre essas coisas. Se nós formos para o livro de Jó, nós vemos o Jó, que o Jó era um homem muito sábio, meus queridos. Jó, os jovens paravam na praça, sentavam para ficar ouvindo. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas como eu gosto de ouvir pessoas sábias falando, eu paro, eu fico sentado. Quando tem um pregador inspirado por Deus, porque hoje, dá licença, nós temos gritador, as igrejas fazem festas, gastam dinheiro, trazem pregador que quer ganhar o povo no grito, não na unção da palavra de Deus. Selecione isso, as pessoas vão, viajam, saem de caravana para chegar lá. Houve pessoas que querem ganhar no grito, sem conhecimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos, estou montando aqui e na vida aí uma equipe de evangelismo, porque é importante nós sairmos de casa em casa evangelizando. Talvez, muitas das vezes, se fazer uma coisa muito bem feita, inspirado pelo Senhor, dá mais resultado do que as festas. Não é que eu sou contra a festa, é bom que a igreja seja festeira, mas as nossas festas, pelo menos na nossa região, em várias igrejas, não estou falando só da Assembleia de Deus, não tem dado resultado, apenas tem dado despesas. Mas eu estou falando da veracidade da Bíblia e que a Bíblia é antes da ciência. Antes do cientista querer descobrir, Jó já diz que Deus, olha que coisa que o Jó viu, que o homem inteligente, nós, obreiros, nós precisamos ser inteligentes, obreiros. Professor de escola dominical, nós precisamos ser inteligentes. A inteligência não precisa de estudo, o estudo vai ajudar bastante. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é gostosa. Eu tive lá, em Tefé, no Amazonas, pessoas simples, sem conhecimento, que se chega na nossa cidade, nós não damos nenhum valor, não queremos nem ouvi-los. Mas viajam longa distância nos seus barquinhos para vir ouvir a palavra de Deus e que tem, por exemplo, ele poderia dizer para nós, olha, senhores professores de escola dominical, pastores por esse imenso Brasil, nós não temos estudo, mas nós temos Deus, aleluia. Isso que é importante, meus queridos, ter Deus. Você precisa ter Deus, ter carro, ter casa, tudo é bom. Mas Jesus dá exemplo, quando ele manda que eles vão para ir pregar, ele disse, não leva nada, não leva pão, não leva roupa, não leva nada. Eles queriam que os homens não confiassem em si mesmos, mas confiassem em Deus, e Deus operou maravilha. E aí, Jó, meu Deus, que homem inteligente, por isso que eu botando na obreira, sejam inteligentes, aqui está a inteligência de Deus. Jó, observando, porque você já observou as nuvens, nuvens pesadas, tem delas que se transformam em granizo, meus queridos irmãos, e as nuvens pesadas, e o Jó diz assim, que Deus, que o nosso Deus, Ele prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Veja, quantos milímetros, tem vezes que chove, meus queridos, a nuvem não rasga, a nuvem não cai, tudo está no controle de Deus. Jó já falou sobre isso. Mas esse Jó era inteligente, por isso que o diabo teve inveja dele. O Jó falou mais uma vez, ele diz assim, o norte estende sobre o vazio, e Deus suspende a terra sobre o nada.
A terra, eu uso esse celular por causa da imagem, tá, meus queridos irmãos? A terra está suspensa sobre o nada. E aí você disse, o que é que mantém a terra suspensa? Ô incrédulo, você precisa conhecer Deus. Conhecer o poder de Deus que sustenta a terra e que mantém ela no seu lugar no espaço. A ciência moderna, ela descobriu que nenhum homem ou animal está segurando a terra, porque na metodologia, ele dizia que um homem estava segurando, um Deus segurando a terra. Outros diziam que era um elefante em cima de uma tartaruga. E aí a ciência descobre que nenhum homem ou animal está segurando a terra, mas que é realmente a terra que está suspensa no espaço. E Jó falou isso, sabe há quanto tempo? 4.000 anos atrás ou mais. É quando ele disse que Deus suspende a terra em cima do nada. É um Deus poderoso. 2 e 3. O fato de a Bíblia ter sido escrita por homens não invalida a autoridade divina e a inspiração atribuída a ela. Falei há pouco, né? Falei sobre que Deus usa o homem, a linguagem humana, as culturas da época. Cada país com sua cultura. Se nós tivéssemos tribos de índios, em que eles conhecessem a Deus, talvez eles pregavam o evangelho lá pelados, porque a cultura deles é viver pelados. Então, meus queridos, as palavras dos profetas são as palavras de Deus. Um profeta não produziu sua própria vontade, ou seu próprio impulso, ou sentimento, mas ele fez tudo conforme Deus o inspirava. Foi inspirado, falaram dentro da inspiração. A Bíblia, ela é imparcial. Ela mostra toda a inspiração divina. Nós tivemos, meus queridos escritores da Bíblia, é interessante. Cada um viveu sua época, um era boiadeiro. Olha, meus queridos, nós tivemos, outro era cobrador de impostos. Cada um escrevendo na sua época, e os livros, eles se fundem. Se a Bíblia fosse um livro originado do homem, ela não poria a descoberta, as faltas e falha dele. O homem jamais teria produzido um livro como a Bíblia. Então, meus queridos, a Bíblia, ela mostra a glória e mostra também a fraqueza dos homens. O objetivo da terceira parte da lição: estudar a unidade da Bíblia. Agora nós vamos falar, eu venho falando de unidade, que essa lição, meus queridos professores, queridos internautas, ela é muito interessante porque ela traz de maneira que nós aumentamos a nossa fé, a nossa crença, quando o ateu vem se colocar diante de nós, querendo desmerecer a palavra de Deus. O 3 diz, a unidade da Bíblia. Os textos sagrados da maioria das religiões possuem a característica de serem resultados da mente de um só homem. Ou quase sempre são produtos de um pequeno círculo de pessoas, e que em muitos ensinos se contradiz com a Bíblia, que é diferente. Então, meus queridos, ele vem nos trazendo uma forma de nós entender, nós vamos compreender melhor daqui para frente. A unidade da Bíblia, escrita durante um longo período, como eu já disse, por vários autores e em lugares diferentes, mantém sua simetria e unidade, revelando ser a obra de um só intelecto e de um só autor. Então, se a Bíblia fosse feita por homem, fosse obra da inteligência humana, ela poderia ser lida uma vez, o máximo 2 vezes, e as pessoas já não queriam mais ler. Mas ela é o livro de Deus. Então esse maravilhoso livro, ele teve um tempo de composição e escrita até sua conclusão, aproximadamente de 1.600 anos. Segundo os estudiosos, aproximadamente 40 escritores que viveram em períodos e séculos e épocas diferentes. Veja, o Deus escrevendo, o Deus ditando. Quando você vê autores, 40 autores, escritores desta Bíblia, vivendo em séculos diferentes, um distante do outro, 1.600 anos.
Então você vê que só um livro sagrado, só a inspiração de Deus podia conter esse livro. Então esses escritores, eles tinham ocupações diferentes. Nós tínhamos pastores, cobradores de impostos, boiadeiros, né? Então, meus queridos, é interessante que nós possamos entender esse livro, só Deus. Pescador, meus queridos, eu falei pastor, pescador, médicos, né? E tantos outros. Foi quem escreveu. Veja que falamos escritores, pois o autor é um só, o Espírito Santo de Deus. Então nenhuma outra literatura, né? Inglesa, alemã, latina, portuguesa, grega, se reunida para formar um só livro, teria tal simetria. Não tem como. O 3:1 diz espaço de tempo. Sem levar em consideração dados desconhecidos na datação de Jó e fontes que Moisés poderia ter usado, o primeiro livro foi escrito no máximo em 1400 anos antes de Cristo e o último pouco antes de 100 depois de Cristo. Eu falei isso há pouco minuto, mas não obstante, ao grande espaço de tempo, a mensagem é uma só. O problema da humanidade é o pecado e a solução é a salvação por meio de Cristo. Então, 1600 anos escrito, trazendo as pessoas a compreender que precisa nascer de novo. Então, mesmo escrito em um longo período, essa unidade tão incrível é bem uniforme no que diz respeito ao seu tema central. O tema central desses livros, escrito por 40 autores ou mais, é Jesus Cristo. Então esse tema se desenvolve de forma consistente e grandiosa, do primeiro livro ao último. É um majestoso trabalho de Deus na criação do universo e a redenção de todas as coisas através do seu único Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa unidade só poderia ser feita através de uma mente divina. Então, ao todo, há 66 livros escritos por aproximadamente 40 autores diferentes. Os escritores individuais, na época em que escrevia, não tinha ideia de que, eventualmente, seus escritos seriam incorporados em um só livro. Eles não têm ideia disso. Nós somos privilegiados, porque nós hoje encontramos os livros unificados, contando toda a história desde a fundação do mundo. Entretanto, cada um desses escritos individuais preenche perfeitamente o seu lugar e serve a um único propósito. Então, meus queridos, qualquer pessoa que estude diligentemente a Bíblia irá encontrar padrões estruturais e matemáticos cuidadosamente bordados em seu tecido com um entrelaçado e simetria que não são possíveis de explicação através do acaso ou coincidência, mas uma unidade direcionada por Deus. O 3.3 diz lugares e culturas diferentes. A Bíblia foi escrita em diferentes contextos históricos, níveis educacionais e profissões. Falei no decorrer desta lição sobre isso, cultura e níveis diferentes. Então a maioria foi escrita originalmente em hebraico ou grego, com algumas partes pequenas em aramaico. Então vários autores, lugares diferentes. A Bíblia, ela cobre centenas de tópicos em literaturas de estilos variados. Eles incluem história, poesia, literatura didática, parábolas, alegoria, literatura apocalíptica, sem contudo perder a sua unidade. Então, concluindo, meus queridos, a Bíblia garante e dá prova de ser o único livro inspirado por Deus, sendo assim a própria palavra de Deus. Meus queridos, chegando ao final desta lição, eu continuo apelando para vocês para o portal ID, Marcos 16:15, para nós comprarmos um barco com motor para a missão Além Ter Fé. Conto com a oração e com a contribuição de cada um para esta obra. Tanto a prova que era para esta obra, o que você depositar vai cair lá no Amazonas, a quase 4 mil
quilômetros de distância de onde eu estou. Ele cai lá para a obra. E depois, quando nós estivermos montando, nós vamos ver como fazer para comprar esta embarcação. Gostaria de convidar você para não perder a próxima aula, que é a lição 7, a Bíblia e o testemunho da ciência. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue se inscrevendo, dando like, compartilhando e comentando. E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.